Não é da nossa conta, mas vamos opinar mesmo assim sobre o coach quântico interdimensional que voltou a ser notícia aí durante o período eleitoral. Eu sei, eu estava sumido. Vocês devem estar notando que minha voz continua uma porcaria, piorou bastante. E estou voltando agora uma semana depois do primeiro turno de São Paulo para falar de Marçal. Mas por que eu esperei tanto tempo para falar dele? Na verdade, eu ia falar assim que saiu, né, o resultado do primeiro turno, eu já ia falar. Eu estava só esperando sair daí para depois ninguém ficar dizendo que eu estava dando piti, perseguição desse gênero. Só que aí eu já estou notando, né, estou doente da garganta novamente, que esse é o meu padrão. Né? Eu sou praticamente uma versão nordestina de Olavo de Carvalho, né, que vivia tossindo por causa de fumar. Só que eu não fumo. Inclusive um casal da igreja perguntou se a tosse era crônica. Eu disse, já é companheira, essa bendita tosse. Mas então, vamos voltar ao que interessa. Vamos falar de Marçal, né? Marçal é uma grande figura aí que causou uma certa polêmica agora nas eleições de São Paulo. Lembrando que não é a primeira vez que ele se envolve com política, a primeira vez foi em 2022. Só que muita gente veio descobrir a existência dessa criatura agora no final de 2023, quando ele atuou, né, ali na questão das enchentes no sul. E assim, inclusive uma das piadas que eu fiz com a galera do Não é da Nossa Conta foi a seguinte, eu disse, e agora a gente é obrigado a gostar do Marçal? Por quê? Por que isso? Porque algumas pessoas fizeram essa piada quando o Marçal começou a atuar ali nas enchentes. Lembrando que a gente sabe que as doações que ele fazia não vinha exatamente do bolso dele, já que grande parte das doações, as doações quase que na sua totalidade, eram de empresários, que a função dele na verdade era mais arrecadar e direcionar. Isso não é um desmérito para o trabalho dele, não, foi incrível. Quer dizer, ele além de doar, porque ele também doou, ele esteve lá presente, ele trabalhou, ele mostrou muita coisa que estava atrapalhando, muita burocracia que estava atrapalhando, né, todo o procedimento. Ele, além de fazer o que estava ao alcance dele, ele incentivou pessoas a fazerem doações. Então foi um trabalho maravilhoso, digno, incrível, que inclusive nos últimos dias, quando me perguntaram assim, o que é que você acha de Marçal, eu disse, cara, Marçal é um cara que para promover, para voltar à evidência, voltar à mídia, voltar a fazer palestras e vender como antigamente, ele é capaz de fazer até o bem, né? Porque, bicho, por que é que eu escolhi essa imagem de Paulo Marçal? A galera que é fã dele deve só fazer uma ideia por alto, nem imaginar do que se trata essa foto. Mas quem conhece Marçal, o seu passado obscuro, sabe de onde é que eu tirei essa imagem. Gente, Marçal não é um cara de hoje. Ele é um dos melhores comunicadores do Brasil. Eu acredito que, assim, ele está abaixo de pessoas como o falecido Silvio Santos. Não pela capacidade dele de falar, de se comunicar, de fazer as pessoas se ligarem a ele. Mas ele está abaixo de Silvio Santos porque Silvio Santos é uma pessoa sincera e Marçal, bem... Cara, fica difícil eu falar do Marçal sem dar uma chapuletada a cada frase, né? A cada colocação que fizer de Marçal. Por quê? Porque quando o termo coach era símbolo de pilantragem na internet, bem, Marçal era o nosso meme de coach pilantra do Brasil. Sim, quando a gente queria falar de pilantragem, cara, era Marçal. Coach pilantra, Marçal, bicho. Ele era o ícone do coach pilantra. Hoje ele não quer mais nem ser chamado de coach, né? Porque, sei lá, acho que é porque ele alcançou um patamar muito superior, né? O coach Pro, Plus, Platinum, Personal, Power. O cara tá acima das médias dos coaches. Agora o cara não é mais coach. Mas, cara, Marçal tem um histórico, no mínimo, polêmico, complicado. Quem é Marçal? Porque tem uma galera aí que não gosta de Marçal. Vamos primeiro aqui
Vou falar rapidinho aqui de um resumo que eu fiz sobre Marçal. Cabia muito mais coisa, mas eu não consegui compilar tudo, porque é muita gente, é muita coisa, muita coisa. Mas assim, a princípio o Marçal é um cara que inteligente, talentoso. E um dos grandes problemas que pesa contra ele é porque o cara teve uma oportunidade de ter tido um princípio de carreira limpa, um princípio de carreira maravilhoso, né, através do coach, né, que assim, apesar do coach ter sido por muito tempo piada em meme da internet, o que queimava ele não era o simples fato dele ser coaching, mas era as pilantragens que ele fazia por trás. E assim, tirando o fato que o coach nada mais é do que um cara que você paga para ser sua mãe, né? Ficar lhe espremendo, cobrando de você, dando algumas dicas de como ficar rico e milionário e tal. E ele fez coisas incríveis como o método IP, que ajudou muita gente, é fato. Teve muita gente que conseguiu destravar, né, como ele diz, destravar todo o seu potencial. E com relação a isso, cara, se ele tivesse continuado nisso daí, ou até mesmo se envolvido na política de uma maneira honesta, que não foi algo que ele fez, foi ser honesto durante esse período político dele, cara, ele poderia ser um empresário aí de sucesso que ninguém estava queimando. Quem destruiu Marçal foi o próprio Marçal. Porque assim, se você for ver a trajetória de vida dele, o cara começou a trabalhar desde cedo e nesse trabalho, nos trabalhos dele, ele se destacava. Era um cara com potencial que ninguém sabia até onde poderia ir. Por quê? Porque ele se destacava. O cara começou no telemarketing e foi empreendendo, começou a ganhar cada vez mais dinheiro. Chegou um tempo que ele disse, cara, o que eu estou fazendo para me destacar, eu vou vender. E não tem nada de errado você tentar vender sua fórmula de sucesso. Tá certo que a fórmula de sucesso de uma pessoa não se aplica a todos, mas pode funcionar em muita gente. E não tem nada de errado o cara tentar vender essa fórmula de sucesso que ele nomeou como o método IP. Chegou a escrever 25 livros, eu não sei se atualmente tem 25, na última foto que eu peguei tinha 25 livros, mas se brincar, ele a cada semana ele escreve um livro. Ele é Marçal, ele é o cara, ele pode. E é claro que com tudo isso, né, você teve o crescimento da influência digital, e assim, isso acaba retroalimentando, porque quando você acaba crescendo digitalmente, você consegue vender cada vez mais produtos. E é isso que ele faz. Ele se retroalimenta, ele aumenta a sua influência digital para se vender mais. E quanto mais ele se vende, mais ele aumenta a sua influência digital. Isso acaba retroalimentando o esquema dele de vendas, de coach e tudo mais. É errado? Não, isso daqui não é errado. O problema é quando a gente entra nas controvérsias. Cara, eu não compilei todas as controvérsias. Tem muita coisa que parece piada, velho. Muita coisa saindo de revista em quadrinho do Maurício de Souza. Não, Maurício de Souza também não é um cara que faz uns vilões tão caricatos, né? Acho que Marçal chega a ser caricato em certas palhaçadas. Mas Marçal teve aí várias polêmicas. Ele se envolveu aí com uma quadrilhazinha que fazia as coisinhas erradas, chegou a ser condenado, acabou não cumprindo pena porque foi prescrita e tal, tipo o nosso presidente Lula, né? E até hoje ele nega, mas assim, houve a investigação, houve, né, a questão do julgamento, ele foi considerado culpado, foi considerado que ele havia ciência do que estava fazendo, então, assim, é direito dele negar, é direito dele. Mas vamos falar um pouquinho da trajetória política dele neste ano. Que, cara, foi uma das trajetórias políticas mais ridículas que eu vi, o que ele conseguiu fazer, né? Esse ano ele saiu pelo PRTB, candidato aí a prefeito de São Paulo, e a prefeitura de São Paulo eu vejo ela como um grande termômetro do Brasil. Veja bem, o estado de São Paulo, na eleição de 2022, deu Bolsonaro, o estado, Bolsonaro, o atual governador, Tarcísio de Freitas, e Marcos Pontes, foi o candidato ao Senado mais votado do estado de São Paulo. Na capital foi totalmente contrário, foi Lula que recebeu mais votos e para o governo do estado e para o Senado também foram os aliados de Lula.
Então, o estado de São Paulo ele é mais à direita e a capital de São Paulo, né, ele é mais à esquerda. Paulo Marçal conseguiu se fazer ali muito forte, se alegando ser um candidato de direita. Só se for uma direita woke, né? A nova direita é que está sendo criada essa direita do Marçal. Por quê? Olha só, eu sei que Marçal ele tem umas propostas interessantes, né, sobre segurança pública, saúde, educação, habitação, só que você não via ele debatendo muito sobre isso. Isso acontecia porque, cara, o Marçal, ele tinha as propostas, mas as propostas dele eram extremamente polêmicas, sabe? Como a de o recenseamento das famílias, zonas de risco, né? Bicho, isso daí seria tão invasivo e teria uma eficácia tão duvidosa que era que você estava colocando aquele povo na mão do Estado. Construção teleférica das periferias, ninguém sabia de onde ia vir esse dinheiro, incentivos fiscais para reciclagem, outro. Assim, a ideia na teoria é ótima. Como é que ele ia executar na prática que faltava? Então, assim, tirando uma ou outra coisa, era interessante. O problema é que ele não tinha uma execução a explicar. Ah, mas a maioria dos políticos não tem. Realmente não tem. Então, assim, dizer que ele era um cara antissistema, totalmente fora, que era um cara fora dos padrões, aí não era. A maioria das propostas dele era viajada. Então, assim, a princípio dizer que ele era um cara totalmente diferente dos demais, ele não era. Ele já começa aí pelas propostas. As acusações contra os oponentes foi outra polêmica muito grande, principalmente pela questão de ataques pessoais. A gente viu o caso de Boulos, né? No começo da campanha ele já tinha dito que iria provar que tinha lá um candidato envolvido com ilícitos, né, com drogas ilícitas, e isso sempre pesou contra Boulos. A primeira coisa que aconteceu foi descobrir que a acusação que ele tinha era contra um outro Guilherme Boulos. Não era o candidato à prefeitura, era um outro cara homônimo que ele tinha como acusado de cheirar o açúcar. Aí é que tá, né? Aí então caiu a primeira vez. Então ele, desde o começo, ele não tinha provas. E depois apareceu aquele documento lá na prévia dos últimos dias para ter a votação do primeiro turno. E ele publicou, cara, mas eu não sabia, eu só recebi e repassei. Bicho, pra cima de mim, Marçal, poxa, velho. Pra cima de mim, Marçal. Pelo amor de Deus, tenha responsabilidade. Então, se responsabilize por ter passado um documento que, bem, iria afetar o candidato. Mas não sei que está defendendo Boulos. Não é que eu não estou defendendo Boulos. Eu estou defendendo uma questão de princípios. A gente que é de direita não pode sucumbir aos jogos da esquerda. Que eu vi muita gente de cérebro pequeno dizendo, né, nas redes sociais, que quando o pessoal criticava, mas o laudo era falso. Aí, poxa, não precisa me convencer, eu já ia votar em Marçal assim. E agora, sabendo que ele está fazendo de tudo para prejudicar a oposição, aí a direita não é assim. A direita não é vale tudo. Não sejam imbecis. Se a gente entrar num vale tudo, onde vale até mentir, enganar, forjar documentos, é você descer pro nível da esquerda, guerrear uma guerra que os caras são tampa. Mas porque hoje em dia, do jeito que está a política, não sei o quê. Exatamente. Você já está pegando uma política que é suja, se sujando ali no meio. Tu acha que vai dar o quê? Tu acha que essa atitude imbecil do Marçal abre as portas para coisa pior contra a direita, para perseguição contra a direita? A direita sobreviveu esses anos de perseguição, agindo de maneira honesta, se provando que o que estava acontecendo, as acusações eram mentirosas, que era tudo perseguição e tal. Realmente,
Em muitos casos, o preço pago foi terrível. Hoje a gente ainda tem gente preso lá por causa da história do 8 de janeiro. Condenações que não preciso nem explicar, né? Mas imagina se realmente tivesse motivo. Aí tu acha que, não, se tivesse motivo realmente, o STF ia liberar. Se a direita tivesse agido de maneira escusa, não, aí eles não estariam presos. Só foram presos porque eles agiram de maneira correta. Tu acha que se os advogados não tivessem agido de maneira ilícita, se os advogados agissem de maneira ilícita, o STF ia olhar, eles são tão podres contra a gente. São tão podres contra a esquerda, então não precisa prender. Meu amigo, deixa de ser criança. Você descer para o nível da baixaria, do vale tudo, de agir de maneira criminosa para atacar a oposição, não te torna um cara de direita melhor do que os outros, não. Muito pelo contrário. Você está agindo com os métodos da esquerda. Você está muito mais para a esquerda do que para a direita. Você é igual o centrão, que vai para um lado e vai para o outro, de acordo com o poder. Mas aí vamos adiantar aqui, vamos continuar aqui sobre a questão de ataques. Os ataques a Ricardo Nunes. Bicho, assim, antes que alguém diga que eu sou nunista, eu sou todos contra Boulos. Todos contra Boulos. Sabe? Então, assim, o Ricardo Nunes é outra porcaria. O Ricardo Nunes é Nunes, Boulos, Marçal, eles com empate técnico ali, como a gente viu no primeiro turno, é uma prova de que São Paulo está perdida. Porque as três grandes opções lá são três porcarias. A única diferença é que Nunes, no jogo, foi agindo dentro dos limites. Marçal, não. Marçal parecia que não queria se eleger. Marçal parecia que estava buscando motivo, grave bem isso que eu estou dizendo. Marçal parecia que estava procurando motivo para não ser eleito. Estava procurando motivo para ser cassado antes que acabasse o período eleitoral. Talvez não no primeiro turno, talvez no segundo turno, ou talvez antes de se assumir, caso ele ganhasse. Mas parecia que ele estava procurando, porque ele já sabia que haveria perseguição se ele agisse de maneira correta. O pessoal já iria persegui-lo. Agora imagine ele dando motivo, gerando provas contra ele. Bicho, é complicado. Então assim, o Nunes, ele fez aqueles ataques contra o Nunes. Eu não vou... o Nunes é uma porcaria. O Nunes a gente já sabe. Ele é centrão e o centrão pende para que lado? Para onde tem poder. A única coisa boa no Nunes é o vice dele. Né? Que se tudo der certo, o Nunes pega só 2 anos o mandato dele e depois desses 2 anos ele vai sair candidato a deputado federal, sei lá, e ele passa a cadeira da prefeitura para alguém de direita, né? Que é o vice dele. Então, o Nunes, para mim, eu não vou nem falar de caráter e tudo mais, deixar para lá. José Luiz da Atena, cara, o da Atena foi uma das coisas mais icônicas. Foi a questão do Marçal ir lá cavar aquela questão, né, da acusação de assédio que ele tinha. Não vou falar do julgamento. Não vou falar minha opinião sobre... ele realmente... O julgamento foi tendencioso ou não, tal. Independente disso. O cara que tem uma capivara igual a do Marçal, aí ataca aqui, porque o da Atena... Assim, o Marçal, para mim, ele se valida de uma coisa muito baixa, que é você utilizar a inteligência emocional para prejudicar os outros. Para mim, isso é um nível de baixeza absurda. Então, ele viu que da Atena era um cara que a inteligência emocional extremamente baixa e foi atacar esse cara no ad hominem. Se da Atena tivesse uma assessoria decente, teria pegado essa capivara de Marçal. Marçal é um louco, pô, cheio de capivara suja que só. Então dava para da Atena também ir no ad hominem. Só que o Marçal tem inteligência emocional ali para botar todo mundo, aquela galera toda no bolso. E o da Atena não aguentou, porque também entre as acusações que ele fez, ele foi além. Ele utilizou um termo Jack, que eu acho que todo vídeo que falou sobre essa questão da cadeirada do Datena contra o Marçal, o termo Jack não é para quem
faz o assédio, mas para quem comete a violência sexual contra mulheres. É isso mesmo que você está ouvindo, a violência física, a violação de mulheres. Essas pessoas são chamadas de Jack no presídio. E Marçal chamou Datena de Jack. Bicho, aí é complicado, né? Você se manter no... Ou seja, Marçal procurou a falta, cavou a falta, achou a falta e depois saiu chorando. Se Datena fosse inteligente, cara, ele teria feito a campanha dele agora, o resto da campanha, segurando um banco. Segurando o banco, dizendo que ia dar cadeirada na oposição escambar 4. Ele teria tirado muito voto de Marçal. Ele teria, porque ele ia falar as verdades, falava da acusação falsa, da quanto Marçal era baixo, e assim, ele ia conseguir tirar 1 ou 2% ali dos votos de Marçal, e para mim valeria a pena e Datena ter o dobro de votos. Eu acho que Datena era um candidato que valia a pena. Não, Datena é outra porcaria ali. Bicho, Datena não deveria nem ter saído candidato, mas já que saiu, deveria ter dançado também ali, naquela folia. Tabata Amaral, para mim, era a pessoa mais alinhada com Marçal. É aquela pessoa de centro. Só que Tabata é aquela centro-esquerda, mas esquerdinha. Agora Marçal é a mesma linhagem dela. A Marçal direita é coisa nenhuma. Marçal é centro. É o cara da Faria Lima. É o cara para onde os empresários estão indo, ele vai porque ele é empresário. E não é o empresário de direita, ele é aquele empresário ESG. Aquele empresário que tem compromisso com as agendas de esquerda. Certo? Então, por quê? Porque para ele, as agendas de esquerda, eles prejudicam o pequeno, médio empresário, o produtor. O produtor. Não o empresário tipo ele que fica vendendo livro, vendendo palestra, vendendo coisas assim que não seriam afetadas. Mas o produtor, o vendedor, o cara que pega no pesado e tal, esses que são prejudicados pela agenda ESG. Então, para ele, assim, ele estando bem, o resto que se dane. Então, ele é tão Faria Lima quanto o Tabata Amaral. Ele está muito mais próximo à Tabata do que da direita. Com toda certeza. Inclusive, é uma pessoa que ele fez esses ataques baixos e tudo mais, mas ele disse que, caso o prefeito, ele ainda conseguir uma vaga para ela trabalhar com ele. Porque é uma pessoa que, quando você olha do ponto de vista das propostas para empresários e tudo mais, bicho, ele está muito junto de Tabata. Teve a questão, né, dos termos pejorativos e desqualificações. Bicho, ele estava transformando os debates no Ratinho. Ratinho, o programa do Ratinho. E assim, já é complicado. O nosso nível de políticos já é um nível extremamente baixo. E você querer que o nível baixe mais ainda, onde é que a gente vai parar? Bicho, a gente tem que parar com essa mania de vira-lata, cara. Tem que parar com essa doença do viralatismo brasileiro. Pior do que tem que ficar. De estar buscando cada vez o pior. Então, assim, esse nível baixo dele tinha que ser combatido, tem que se acabar. Porque já é baixo, então vamos subir o nível, começar a cortar esses políticos baixos, subindo o nível. Sabe? A maioria da galera que não enxerga isso, ou é porque é totalmente ignorante, gente burra, ou é porque é pai de pet, não tem filho. Tá nem aí pro Brasil que vai ficar pros filhos dele, os filhos que se danem, que se virem. Então, assim, para mim, o Marçal, ele é tão podre quanto essa galera que ele disse que estava combatendo. Aí a gente vai entrar nas polêmicas, né, do Trump, que ele... a questão da carta de apoio, que depois descobri que carta de apoio do Trump não tinha nada a ver. Na verdade, a carta tinha sido escrita por um grupo que apoia Trump. É do tipo... você aí na sua cidade, você forma um grupo para apoiar o seu candidato a prefeito. Poxa, o prefeito não precisa dar autorização para você criar um fã-clube para ele. E nem dar autorização, o candidato aí dá autorização para que o seu grupo
vá pedir voto, vá acompanhar e tal. Então, basicamente, era isso, bicho. Não era um grupo que a líder tem acesso a Trump. Talvez ela tenha algum contato com Trump, porque talvez ela tenha acesso a alguém que poderia abrir esse acesso a Trump. Então, quer dizer, não era nenhum acesso transparente, direto. Talvez ela tenha só um acesso intermediado. Então, é uma pessoa que escreveu a carta para Massal. Trump nunca nem ficou sabendo dessa história. Então, foi uma grande enrolada, uma grande mentira. O cara entrou em contato com um fã-clube, com um grupo que apoia de maneira não é informal, descompromissada, não tem vínculo. Pronto, sem qualquer vínculo efetivo com Trump. Simplesmente, eles apoiam Trump. E aí começou a dizer que era uma carta de Trump. Mas uma mentira descarada e com provas. E a galera tudo cega. E quem postou a carta na internet foi o próprio Massal, se desmentindo. Mas como ele botou lá para dizer, provando que ele recebeu uma carta de Trump, a galera nem leu. Olha aí a carta. Caramba, gente, analfabetismo é demais. Com Bolsonaro foi a maior... Bicho, que baixaria. Quem está acompanhando do começo, gente, que baixaria. O cara teve a oportunidade de realmente se aproximar de Bolsonaro, de ser um cara, de estar ali junto do grupo. Ele buscou o Bolsonaro não foi atrás dele. Ele corria atrás de Bolsonaro. Fez aquela folia quando recebeu a medalha. Depois foi bancar o Kiko, né? O Kiko e o Chaves. Tá ligado que o Kiko, quando ganha alguma coisa, vai fazer inveja ao Chaves? Ele tinha ganhado a medalha, né, dos 3 Is e o Nunes não. Poxa, velho. Quer dizer, a gente já via que Bolsonaro estava mais próximo a ele do que de Nunes e tal. A questão dele com o Nunes seria algo mais assim, obrigação partidária. E com o Massal seria uma aproximação mais por, assim, mais pessoal. Aí Pablo Massal baixou o Kiko, foi lá pro Chaves, né, que é o Nunes, fazer inveja. Foi que Bolsonaro viu e disse, cara, o bicho, a mentalidade do cara é doente, o cara é doente. Bolsonaro errou quando deixou o Massal se aproximar, né? Porque eu acredito que ele viu o que o Massal estava fazendo lá no Sul, né? Todo aquele movimento e tal, para as pessoas que estavam sofrendo. Então acreditou que o Massal era um cara que valia a pena. Só que aí começou a ver a postura de Massal, aí ele disse, quer saber, vou dar medalha também para o Nunes. E a partir daí, Massal começou a se sentir atraída, né? Começou de um pingo escrever uma história, começou a distorcer as coisas, as conversas, coisa que era falada em particular, que foi falado com ele em particular, ele começou a jogar no ventilador, só que nunca sendo fiel ao ocorrido, sempre usando das ideias mirabolantes, das mentiras dele. E Bolsonaro foi um cara assim, muito legal de não ter dito umas verdades ainda piores sobre o Massal, né? Eu acho que ele não quis descer para o jogo sujo, baixo do Massal, mas a todo tempo ele deixando claro que o caráter de Massal era um caráter duvidoso. O Massal atacou os filhos do Bolsonaro. Ah, os filhos do Bolsonaro... Meu amigo, se atacasse um filho meu, não queira saber. Só não entende isso pai de pet. Então, fique na sua. Atacaram os filhos dele e tal. E depois ainda veio dar a resposta como se ele tivesse razão. Como sempre se vitimizando, porque Massal é um cara muito inocente. Ou seja, até quem tentava se aproximar dele, ele foi baixo. Ele buscou uma aproximação, o Bolsonaro aceitou. Depois ele começou a mostrar o mau caratismo dele, aí queria que o Bolsonaro... não, vou continuar próximo desse cara. Não, fez certo, é cortar, meu amigo. Certas doenças a gente corta para jogar fora. E de vez do Massal tentar... Não, vou me descolar do Bolsonaro. Não, ele é igual a essa galerinha que quer se descolar do Bolsonaro, mas quer continuar crescendo ligado a Bolsonaro. Nem que seja batendo em Bolsonaro, porque bater em Bolsonaro virou moda. E atrás voto de gente da esquerda, de gente que gosta de baixaria, gente que quer combater a direita. Então, se você se sentiu atraído por Pablo Massal, não sei por que você ainda está assistindo esse vídeo. Dá aí, clica no não gostei e vaza.
Milley, cara, a questão de Milley foi aquela que estourou, né? De Javier Milley, foi aquela que estourou no 7 de setembro. Piada! Palhaçada, ele teve na Argentina, ele deu uma entrevista lá e tal. Só que quando você vai dar uma pesquisada, não foi nada daquilo. Foi mais uma vez Marçal tentando grudar num ícone de direita, um ícone internacional, né? Ele tentou se associar a Milley, aquela imagem do Milley de ser um libertário, tal, ser uma direita diferentona. Mas foi outra mentira. Também não aconteceu. Chegou no 7 de setembro de última hora, ou seja, não quis pegar no pesado, no trabalho efetivo e depois ficar só aparecer só na hora da comemoração. É aquele cara que não faz o trabalho e quer só assinar. Marçal. Pilantra. Teve a questão das comparações, bicho, as comparações foram muito baixas, aquela comparação dele da cadeirada com a facada de Bolsonaro e com o tiro que Trump levou. Ele tá ao mesmo nível dos petistas que chamaram a facada que Bolsonaro levou de fakeada, porque ele mesmo assumiu que aquela cadeirada não foi aquilo tudo, que foi um teatro. O cara botou máscara para respirar, máscara de oxigênio, bicho, na ambulância. Fez um gesso lá, cagado no braço, que eu acho que aquilo não foi médico, não. Teatro, teatro, teatro. Claro que o Bolsonaro foi falar, deu suas respostas e tal. Teve aquela repercussão da mídia, teve, mas não foi tudo isso. E aqui mais para baixo eu compilei algumas coisas aqui, um dos ícones, né, do Pico do Martins, que foi uma das coisas mais ridículas que ele fez. Acho que foi dentre essa daí e aquela senhorinha aquele cadeirante que ele disse que ia fazer andar, foram os episódios mais ridículos da vida dele. O Pico do Martins estava bem mais documentado, então foi o que eu trouxe aqui rapidinho. Os impactos na eleição da direita. Nós tivemos o quê? Marçal escancarou as portas para a perseguição de políticos de direita. Ele causou uma divisão dentro da direita. Ele veio para ser uma ruptura dentro da direita. O Marçal é a direita woke, é a direita permitida, aquela direita que estava fazendo um favor à esquerda. Ele não é direita. Ele não é direita. Ele é um cavalo de Troia jogado dentro da direita. Ele é o cara que a esquerda quer que seja o ícone de direita, porque é um cara sujo e fácil de ser combatido. Que no jogo do Vale Tudo a esquerda vai sempre se valer disso. Então você colocar um cara que é fácil de ser perseguido, é um cara que ia acabar as estruturas da direita. Quer dizer, quando o Marçal fosse completamente exterminado, ia sobrar o quê? Uma direita novamente pulverizada. Ele iria destruir todo o trabalho que a gente teve de organizar uma direita. Então, as polêmicas e tudo que ele fez ia favorecer muito isso. Ia favorecer a questão de leis mais rígidas com relação a redes sociais, liberdade de expressão, né? Já que ele estava se valendo disso para fazer ataques baixos e cometer crimes. Né? Lembrando que o que ele está fazendo já extrapolava a questão de direito de expressão. A erosão da credibilidade da direita, que pontuei várias vezes, e as críticas internas da direita. Cara, que assim, para mim, sobre o que a direita estava falando e fazendo. O grande erro de Nicolas foi ficar do lado de Marçal. Nicolas, você é um jovenzinho e ainda não entende das coisas. Provavelmente você não conheceu Marçal na época do ícone do coach pilantra. Talvez você sobrecarregado e agora esse ano, como você estava sendo um cara que estava levando muita gente de direita a aparecer, a se eleger, você esqueceu que você foi um cara que foi carregado também. Você é um cara incrível, você tem um oratório incrível, você é um cara tremendo. Mas você chegou onde chegou graças a Bolsonaro. E você não foi o único a levar muita gente de direita lá para cima. Bolsonaro está há meses. Quando começou oficialmente, né, porque ele, antes da oficialização, né, de quem realmente seria candidato, vereador e tal, antes de começar o período eleitoral oficialmente, já tinha meses que ele estava rodando o Brasil e no dia que começou de maneira oficial
A primeira cidade que ele visitou foi a minha cidade, Extremóis. Extremóis, que cidade nome esquisito, exatamente. Essa cidadezinha, tamanho de um ovo aqui, vizinho a Natal, essa cidade do Rio Grande do Norte, a cidade litorânea, mas que tem hora que parece ser cidade interior. Foi a cidade de onde ele começou. Ele não começou em Natal e veio para cá, não. Ele começou aqui e depois foi para Natal. Certo? Então, é um cara que rodava várias cidades, rodou aí durante meses. É um cara que tem idade de ser teu pai, já velho, e fez isso tudo novo. Se sentiu sobrecarregado, imagina esse coroa. Você foi importante? Foi. Mas lembre-se que nesse mar onde você está surfando, essa onda que você está surfando, quem fez foi Bolsonaro. E você errou feio a apoiar esse pilantra com o histórico de pilantragem que é o Marçal. Um cara que já foi líder de igreja e foi, como poderia dizer, escorraçado, rechaçado pela igreja, porque viram que ele é um pilantra. Um pilantra, que até quando se envolveu com a igreja foi para ser um pilantra religioso. Para ser um símbolo de pastor pilantra. O cara se acha o Jesus 2.0. Se acha melhor do que Salomão. O cara fez várias declarações absurdas, distorcendo a Bíblia. Então você, como uma pessoa cristã, não deveria se misturar com esse tipo de gente. O cara é praticamente o coach anticristo. Então, você errou. Na briga dele com Malafaia, eu não vou me meter. Malafaia, eu respeito ele como um líder religioso. Não vou dizer que ele não errou, com aquele temperamento dele explosivo, de falar demais. Eu sou também um cara extremamente explosivo, por isso que quando eu tô de cabeça quente eu não gravo. Bicho, tu tá tanta lapada assim. De cabeça fria eu já dou esse bocado de lapada, imagina de cabeça quente. Eu acho que eu seria muito pior do que o Malafaia. Mas eu não vou me meter nessa confusão dele com o Malafaia. Sabe? Aí, em respeito à liderança religiosa dele, em respeito à DVEC, e também porque eu estou esperando chegar um pedido de bíblias da editora dele. Sim, por quê? Porque a livraria Shalom vai crescer, meu amigo. A gente vai vender aqui. A gente fiz o primeiro pedido lá da editora dele, da parte atacadista, né? Deus quiser, deve chegar essa semana. Então, mas voltando ao assunto. Quando eu falei que parecia que o Marçal não queria se eleger, bicho, porque assim, eu acredito que ele tenha lá no meio daquela insanidade dele um pouco de consciência que ele seria um prefeito péssimo. Talvez ele se desse como vereador, deputado, futuramente senador. Hoje, senador não. Também já é muito para ele. Ele tinha que aprender da base. Ele tem que começar pela base. O cara é palhaço, bicho. Querer sair candidato a presidente. Bicho, tu nunca foi nem vereador, nem deputado. Que é o canto que você deveria começar. Você deveria ter começado como vereador, aprendido como vereador. Depois ser deputado estadual ou federal. Prefeito, eu tenho certeza que em algum momento na cabeça dele deve ter passado uma insegurança. Talvez tenha sido rápido, não vou dizer que durou até o final, mas parecia que ele estava se sabotando para não vencer, porque com toda certeza, se ele fosse prefeito de São Paulo, o cara ia ser um dos piores prefeitos de São Paulo. Os planos dele não passavam de pilantragem, grande parte dos planos. Sem falar que muita coisa ele ia fazer esquerda, todo mundo iria descobrir. Ele é um cara de centro, centrão mesmo. Se ele tivesse ido para o segundo turno, graças a Deus não foi, com toda certeza ele seria cassado. Ia ficar só quem? O Boulos. Ia ficar só o Boulos. Então, ele ia entregar a prefeitura para Boulos. Ah, não, mas aí iriam fazer uma nova eleição. Será que o TSE iria fazer? Ah, não, iria colocar o Nunes para concorrer com Boulos. Já o Nunes prejudicado, já
finalzinho do segundo turno. Talvez tivessem deixado rolar o segundo turno. Aí quando ele ganhasse, ele seria caçado. A chapa dele seria caçada. E eu colocar o Boulos. Graças a Deus ele ficou no primeiro turno. Se ele tivesse ido para o segundo turno, teriam entregue São Paulo nas mãos de Boulos. O Marçal não é um cara de direita. O Marçal tem um histórico sujo, uma vida pregressa terrível, para tentar ser um político limpinho. Ele não é limpinho. Durante essa candidatura dele, ele atraiu um bocado de emocionado. Ele é o Janones que quer entrar na direita. Ele é o Janones do Centrão que quer ser o Janones de direita. Ele é o cruzamento de Tabata Amaral com Janones. É expurgar esse cara, porque a direita ela tem que ser firmada no alicerce da sinceridade, da verdade, de uma política limpa. E esses emocionados que ficaram aí do lado dele, não sei o que, tem que ser assim mesmo, não sei o que. Esse bando de emocionados são eles que muitas vezes fazem com que a direita tome decisões erradas. Eu fui um emocionado, fui por um curto período de tempo, mas eu fui. Depois eu vi que a coisa não é tão simples. Quando eu comecei a ver mais questão de política e tal, não é tão simples. Ser emocionado, meu amigo, é você fazer uma casa com um alicerce na areia de praia. Primeira tempestade, a galera vai derrubar a casa da gente. Então, não sejam tolos. Não procurem heróis que vão salvar você, sua cidade, vai salvar o Brasil, vai salvar a sua vida. Quem salva é Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E, bem, Marçal me parece uma pessoa que tem vínculo realmente com Deus. E isso, pra mim, é ponto pacífico com Malafaia. Marçal não tem vínculo com Deus, não. Tá julgando? Tô. Pelo fruto se conhece a árvore. Tomara, meu Deus, tomara que ele apanhe tanto que ele acabe se convertendo e se arrependendo das babaquices que ele fez. Não apenas as políticas, mas as espirituais. Não vou enrolar mais nada. Bem, eu falei, mostrei aqui algumas coisas sobre o Marçal. Mais uma vez, um vídeo extremamente longo. Porque Marçal não dá para ser um vídeo, dá para ser um mês de vídeos, dá para ser coisa pra caramba, bicho. Dá para fazer um dossiê em várias partes. É uma questão de disponibilidade, tempo e ter uma equipe. E eu sei, como eu falei aqui em algum certo momento, bem, eu sou morador de Extremóis, Rio Grande do Norte. Do outro lado do Brasil, não tem nada a ver com São Paulo, cara. Não tem nada a ver com São Paulo. E tal, elegemos uma prefeita do 22, né? Do partido de Bolsonaro. Os vereadores eleitos, nenhum do PT. Os suplentes, cara, a minha cidade é tão pequena que teve suplente com 10 votos. Suplente com 10 votos, cara. Nenhum suplente do PT. O PT não entrou nem sequer na suplência na nossa cidade. Glória a Deus por isso. E deve ter gente dizendo assim, cara, por que você, morando do outro lado do Brasil, tá opinando sobre a prefeitura de São Paulo? Eu sei, não é da nossa conta, mas vamos opinar, mesmo assim.